Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o Alecrim Go, podcast de uma brasileira vivendo nos Estados Unidos, se redescobrindo e fofocando durante o processo. O podcast, eu tava fazendo ele ao vivo no ano passado, mas eu percebi que eu não tenho muita maturidade pra fazer o negócio ao vivo, principalmente porque tinha muita gente da família e eu achava que eu tava numa videochamada, então eu comecei a falar um pouco demais e eu comecei a repetir muitos assuntos, então eu decidi voltar pro gravado, porque eu organizo melhor os tópicos, os temas e os pensamentos também na hora de falar, e eu consigo editar algumas coisas, ainda que eu fale demais. Se tudo der certo, vocês também vão ver a minha cara enquanto eu falo. E agora, além do podcast, eu também decidi começar uma newsletter em inglês, para falar um pouco da cultura brasileira para os gringos, que não vai ter uma periodicidade muito grande, porque, de uma maneira geral, não há muito interesse em saber o que acontece fora dos Estados Unidos, mas eu decidi começar mesmo assim, porque de vez em quando eu tenho vontade de falar. E aí, se as pessoas quiserem saber, tá lá. No episódio de hoje, eu vou chorar um pouquinho as pitangas dos perrengues silenciosos de morar fora. Talvez eles não sejam tão silenciosos assim, mas eu só consegui me relacionar com eles agora que eu moro fora. Então, é disso que eu vou falar hoje. Primeira parte, identidade e comunicação. Eu não tinha ideia de que essas coisas estivessem tão relacionadas até precisar existir em outra cultura, em outro idioma. Eu sempre fico, nossa, essas pessoas não fazem ideia de quanto eu sou legal, porque eu não consigo expressar tudo o que eu gostaria. Eu consigo me expressar bastante, tá? Vamos refazer essa ideia. Eu consigo me expressar bem. Eu já era fluente antes de vir pra cá. Cada dia eu aprendo mais, com certeza. Mas é um universo muito distante. Não muito distante, mas diferente. Conseguir, de fato, dar conta da sua personalidade num outro idioma. A gente não percebe o quanto o nosso vocabulário, as nossas referências, a nossa cultura, a forma como a gente usa o nosso idioma favorecem para que a gente expresse quem a gente é. E aí, quando a gente tá num lugar novo, uma cultura nova, com outro idioma, a gente vai percebendo as lacunas que a gente ainda não consegue preencher para dar conta de expressar quem a gente é, ou está sendo naquele momento. Piadinhas, gírias e tudo mais. Às vezes elas até existem no idioma novo que você tá aprendendo, mas você vai precisar chegar no ponto de aprender essas piadinhas e essas gírias nesse novo idioma. Enquanto isso, você vai usando o vocabulário que você tem para se virar e dar conta de expressar a sua personalidade, mesmo com palavras faltando no seu vocabulário. Você pode ser muito inteligente no seu idioma, mas ainda não conseguir ser totalmente capaz de reproduzir isso no segundo idioma, que é como eu me sinto a maioria das vezes. Eu me acho muito inteligente em português, mas consigo expressar isso em inglês? Ainda não, mais ou menos, mas 100% ainda não, porque tem muita coisa que eu tô aprendendo, então tem muita coisa que eu ainda não sei explicar, eu não sei verbalizar, ou a pronúncia eu ainda não peguei direito, enfim, ainda tem várias e várias expressões que eu não sei, partes da cultura mesmo, sei lá, expressões que fazem parte de algum evento cultural que eu ainda não aprendi, e a gente já tem tudo isso meio entranhado quando a gente vem da cultura, então é todo um trabalho de se reaprender em uma outra situação. Eu acho engraçado que a gente tem a versão que a gente trouxe, quem a gente é, com as nossas referências, com a nossa cultura local, com o idioma. A gente tem todas as coisas que a gente está aprendendo e a gente tem essa terceira coisa que se torna a partir dessas referências que a gente já tinha e das que a gente foi aprendendo. E eu acho tudo isso muito interessante, coisas que a gente nem sempre pensa quando a gente fala de viver fora ou de para um outro país. E tudo isso gera um cansaço mental muito grande, que de vez em quando você não quer falar com ninguém, você não quer ter que pensar em inglês, não quer ter que se comunicar numa outra língua, ou tentar fazer sentido, ou procurar uma palavra para aquela que você está tentando falar. Aquilo que você quer dizer, você não sabe bem ainda, não consegue expressar totalmente aquela ideia. E às vezes eu jogo umas palavras em português do nada. Tipo, eu decidi fazer da Bruna Marquezine o meu espírito animal em inglês, quando ela fala tal palavra, não sei como é que é em inglês, procura no Google. Porque também dá um pouquinho de trabalho pra quem tá se comunicando com você, porque você tá fazendo trabalho por dois e geralmente a pessoa tá assim. E tipo, porra, me ajuda, né? Eu tô me comunicando com você, me ajuda a procurar essa palavra, me ajuda a falar aquilo que eu tô buscando. Às vezes meu cérebro tá processando em português e eu falando em inglês, entendeu? Às vezes o cérebro tá cansado e aí mesmo que eu esteja pensando em inglês, a língua não acompanha. E aí, muitas vezes eu prefiro ficar quieta e ser só ouvinte na conversa. Principalmente quando eu tenho mais de 3 pessoas, que o meu cérebro já decidiu que ele não quer dar conta de conversas com mais de 3 pessoas. Por enquanto. Mas eu acho que eu conto aqui com o fato de que as pessoas sabem que eu sou brasileira
Então, elas não me enchem muito o saco em relação a isso, não. Acho que eu tô num ambiente, num contexto bem protegido em relação à xenofobia e tal. Até que as pessoas são bem educadas. E, de uma maneira geral, as pessoas elogiam bastante o meu inglês. Eu aprendi inglês já com sotaque norte-americano, por causa da cultura pop, música, filme, série, essas coisas. Então, eu fui aprendendo assim. E também acho que, por causa da música, eu fui aprendendo copiando, né, no jeito de cantar, no jeito de falar. Então, pra mim foi mais fácil disfarçar, mas não que eu disfarce de propósito, tipo, é só a forma como eu aprendi mesmo. E aí tem a questão de regras sociais, né, invisíveis. Eu tive uma conversa recentemente com uma pessoa falando disso e a gente riu porque eu falei que, como eu vim do Rio, eu não tinha tanto essa coisa de ficar pedindo desculpa ou de falar obrigado o tempo inteiro, especialmente dentro da minha família, que a gente é mais loucão. Não tem nada, a gente não tem nada de loucão, mas é só uma maneira de falar. E aqui todo mundo é muito educado nesse sentido. E não só a educação com as palavras, mas em questão de micro gentilezas também, que eu nunca fui muito de ter. E aqui eu fui aprendendo a ter, porque eu me sentia extremamente bruta e extremamente mal educada quando eu cheguei aqui, especialmente porque no Rio, né, a gente fala com todo respeito e depois disso vem uma coisa completamente desrespeitosa, geralmente, mas eu fui aprendendo a ficar um pouco mais gentil quando eu cheguei aqui. Mas eu acho que é uma característica de onde a gente vive, porque geralmente a imagem que a gente tem dos estadunidenses é que eles são bem frios e distantes e tal, e aqui a galera não é tão assim, não. Na verdade, eles são próximos até demais, porque a gente sai pra dar uma caminhada e tem que falar com 30 vizinhos no meio do caminho. 30 é demais, mas deu pra entender, né? E aí a gente tem o perrengue silencioso, que é o maior de todos, que é o emocional, né? O primeiro, que eu sempre falo, que é a questão da autoconfiança, que tem dias que a gente tá muito bem e achando que a gente vai conquistar o mundo, e tem dias que não, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer fazer nada, a gente não quer ver ninguém, porque o cansaço mental, ele bate com força de vez em quando, e você simplesmente não quer ter que pensar num segundo idioma e existir num segundo idioma, você só quer o conforto de falar com pessoas que entendem de cara o que você está dizendo. Amizades. Eu saí do Brasil tranquila com isso, porque eu já estava acostumada a ter o meu espaço sozinha. Eu não estava com pressa nem com vontade de fazer amigos novos. Os amigos que eu fiz aqui, eles já eram amigos do Zé há muito tempo. Eu tenho um pouco de medo de fazer amizade com brasileiros aqui, por motivos nos quais eu não vou me aprofundar agora. Mas não é uma prioridade minha. Eu sei que é importante socializar, eu sei que eu tenho uma questão com isso, eu realmente preciso lidar melhor com isso. Mas nesse momento eu tenho outras coisas pra me preocupar, outras prioridades, então não é uma coisa que tá, tipo, fazendo super falta. Eu não saí do Brasil sentindo falta de nada. Então não é uma coisa que é prioridade minha agora. Eu ainda mantenho contato com todo mundo do meu círculo social. E do mesmo jeito que eu fazia quando eu morava no Brasil, porque eu já morava meio distante de todo mundo, então é uma coisa que não me faz tanta falta assim, mas eu sei que é importante eu trabalhar nisso, porque eu tendo ao isolamento. A distância em si, né, porque a gente perde os aniversários, a gente perde os eventos, dia das mães, dia dos pais, aniversário da avó, e faz parte, eu sabia, né, que eu ia viver sempre dividida entre dois mundos, metade aqui e metade lá. E eu sabia... E eu já tava vivendo assim antes, né? Só que em situações diferentes. Mas cada escolha é uma renúncia. Eu sabia que ia ser assim. This is my cross to bear. Eu aprendi essa expressão ontem, que essa é a cruz que eu carrego, né? Fui eu que decidi. Eu que lute. E a questão do pertencimento. Eu nunca senti que eu pertencia realmente a lugar nenhum. Então, eu acho que antes eu parecia com todo mundo e eu me sentia diferente, agora eu realmente não pareço com ninguém e de fato sou diferente. Então, é um sentimento aí que eu sempre tive e que tudo bem, eu gosto também. Às vezes eu preciso me lembrar que eu não preciso recorrer ao lugar comum de tentar pertencer, porque não preciso e eu não quero também. É que às vezes eu esqueço que eu não quero, mas daí quando eu lembro, eu falo, é mesmo, pra que eu tô tentando caber nessa caixa que eu não quero? Levando em consideração tudo isso que foi falado, eu não acho que a gente precise se adaptar 100%, sabe? Porque eu não tô começando minha vida do zero aqui, eu já era uma pessoa antes de vir pra cá, eu já tinha referências, eu já tinha cultura, eu já tinha o idioma antes de vir pra cá. Eu tô aprendendo coisas novas que vão se somar às coisas que eu já sei, às coisas que eu já era. Mas me adaptar 100%? Não, vou trazer um pouquinho do tempero, entendeu? Não precisa mergulhar de cabeça no sentido de esquecer quem a gente era. Perrengue do dia a dia, estilo de vida. Coisas que eu fiz aqui que eu não costumava fazer no Brasil, tipo em manicure. Eu fui algumas vezes, até fiz em gel, mas eu acho a em gel do Brasil mais bonita, mais bem feita.
Os salões aqui geralmente são vietnamitas, então é toda uma experiência. Você pode até procurar que tem sketch no TikTok falando de como é a experiência de ir num salão de beleza aqui. Salão de beleza não, salão de unha, de manicure, porque eles são geralmente separados. Cabelo eu só fiz aqui uma vez, que foi pro casamento. Unha eu fiz algumas vezes, mas o meu rolê de unha aqui eu geralmente faço a minha própria unha. Isso acontece desde sempre. Aprendi a fazer muito nova. Então, é uma terapia pra mim. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando eu cheguei aqui. Foi numa loja de produtos cosméticos comprar todas as minhas ferramentas de fazer a unha, porque é uma terapia que eu tenho comigo mesma. Tô 2 semanas sem fazer a minha, por isso que eu nem tô usando minhas mãos direito nesse vídeo. E tô me sentindo um alien, porque eu gosto de ter as unhas sempre feitas. Mas é caro, tá? E esmalte aqui é caro também. Se no Brasil a gente encontra, sei lá, um vidro de esmalte entre 3 e 7 reais, aqui você não encontra um esmalte maneiro por menos de 11 dólares. Então, é caro. Então, geralmente, você vai nas cores básicas e é isso. Ah, e tem uma outra coisa que eu achei muito curiosa. Higiene pessoal. Eu uso o mesmo desodorante, o mesmo sabonete, da mesma marca, do Brasil. Mesma fragrância, mas eles cheiram muito diferente aqui. Os do Brasil são mais cheirosos, é óbvio. E eu acho isso muito curioso, tipo, como que é a mesma marca, a mesma fragrância, mas o cheiro é diferente? Tipo, não é a mesma experiência, é completamente diferente. Mas é o que temos. Pra mim, o maior perrengue continua sendo o clima, porque eu sempre fui friorenta e eu odeio roupa de frio, porque eu me sinto um garotinho de 8 anos de idade quando eu tô vestida de roupa de frio. Porque eu sou desse tamanho e eu sempre me sinto um saco de batata, com moletom, calça, meia, e eu tô sempre de calça, de meia, porque eu tô sempre meio com frio. A gente tenta deixar a temperatura da casa agradável, suportável, tá? Para as duas partes, pro Zé que não morrer de calor e eu não morrer de frio. Mas eu me protejo geralmente com calça e meia, vindo de um lugar onde eu estava sempre de shorts e tops, e isso é muito... É praticamente uma falta de respeito, uma falta de consideração entendeu? É isso. Mas a minha vida agora. E aqui também faz frio na maior parte do ano. Porque a primavera, ela pode ser um pouco melhor durante o dia, mas à noite você tem que estar de casaco também. Eu lembro, ano passado. Ai, que legal, vai chegar a primavera, vou poder vestir minhas roupinhas bonitinhas. Ele falou, então, acho que você vai precisar de um moletomzinho assim. Que é só lá pro verão. Ou seja, a gente só tem o verão mesmo de mais quente. Ainda assim, dentro de casa tá sempre mais ou menos. É o que tem. Mas eu acho neve muito legal. Inclusive, eu prefiro que esteja nevando do que céu nublado e chuvoso. Putz, grila, quer me deixar mal-humorada? Mal-humorada não, quer me deixar deprimida? É ter um céu cinza com tempo chuvoso. Agora, se tiver neve, eu acho maneiro, porque é diferente. E eu ainda não me acostumei, não sei se algum dia eu vou me acostumar com neve. Mas eu acho mais legal ter neve, eu abrir a janela e ver tudo branquinho de neve do lado de fora, do que abrir a janela, céu cinza e chuva. Meu Deus do céu. Por fim, e não menos importante, na verdade é o mais importante que eu deixei por último, é a comida, né? Eu acho uma coisa muito estranha não ter um restaurante de PF, gente, juro. Aqui você vai achar sanduíche, você vai achar pizza, mas dificilmente você vai achar comida mesmo. Tem, o que a gente pede geralmente é comida chinesa, arroz, legumes e proteína, que eu acho bom, ou macarrão, né? Comida mexicana, que eu acho que é o que mais parece com a nossa comida no Brasil. Mas se quiser prato feito, você vai ter que fazer, né? O prato feito mesmo, por você, no caso. E foi aqui que eu comecei, de fato, a cozinhar. Porque eu sabia fazer algumas coisas no Brasil e aqui eu tenho que cozinhar tudo que me remeta minimamente ao sabor Brasil. Mas sabor de verdade dessa vez. E eu tento sempre usar as coisas mais naturais possíveis, tipo alho de verdade, não aquele alho do potinho, cebola, tudo quanto é tempero de verdade eu tento usar mais do que os prontos. Tem uma coisa que me mata que é purê de batata de caixinha, gente. Pô, é literalmente só ferver a batata e amassar a batata e botar uns temperinhos. E aí a comida que a gente sempre tenta ter em casa, que a gente achou de uma marca brasileira, Taste of Brazil, que é um restaurante aqui também, que tem coxinha, tem pão de queijo, brigadeiro, estrogonofe, picanha. E a gente achou o pão de queijo dessa marca e a gente tenta manter em casa. Eu digo que é sexta-feira do pão de queijo, é dia de pão de queijo. Faz um tempinho que a gente não tem, a gente tem que repor o nosso estoque de pão de queijo. Desculpa aí, mineiros, é um pão de queijo que eu tô acostumada, provavelmente não é tão bom quanto de Minas, mas é isso aí que temos. A saída aqui é péssimo. A gente comprou uma vez, eu achei horroroso. Mas também o jeito que a gente come açaí no Rio, né? Desculpa aí, galera. A nossa cultura brasileira, ela é muito diversa, tá? Então vamos tá relevando. Acho que é isso, gente. Eu provavelmente deixei muita coisa de fora, porque eu peço desculpas, porque eu estou cansada, porque eu já gravei isso algumas vezes.
E eu nem tenho certeza se esse episódio vai vingar, se realmente quando eu parar de gravar o arquivo vai estar salvo. Então, se tiver salvo, por favor, me ajuda aí, compartilhando esse podcast com seus amigos, deixando seu comentário respeitoso, carinhoso, de incentivo, tá? E me seguindo no Instagram, @elisalecrim, Elis com S, Alecrim com N, ou Alecrim Go, Alecrim com N, Go, G-O. É isso, tá bom? É o mesmo nome do podcast. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até o próximo episódio. Um beijo e tchau!